Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, nosso mais um momento devocional. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E a você que está já aqui já há um bom tempinho comigo, seja muito bem-vindo. Saiba que vocês fazem parte da promessa daquilo que Deus me confiou, daquilo que Deus me prometeu. Então não deixe de se inscrever aqui nesse canal, ativa aí o sininho, que toda segunda e quarta-feira, assim com a permissão de Deus, eu estarei aqui trazendo uma palavra aqui direcionada nesse momento devocional. Se você não tem ainda a sua vida devocional, comece a ter, comece a praticar, não exija-se 2, 3, 4 horas, mas aos poucos. É aos poucos que nós cresçamos, é aos poucos que a gente cresce, e é por isso que a Bíblia vai nos ensinar que o nosso crescimento ele tem que se nos dar no conhecimento, na graça do Senhor, é assim que a gente cresce, galgando de glória em glória e vitória em vitória. Amém? Seja muito bem-vindo e vamos dar aqui o start ao nosso momento devocional. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam ser aí ricamente abençoadas em nome de Jesus. E hoje o nosso tema devocional é temor a Deus, que se encontra em Provérbios 9, capítulo 10. Provérbios 9, capítulo 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Esse devocional de hoje, esse temor a Deus, vai relatar aqui a história de uma dessas escritoras, que ela está relatando aqui um pouquinho da vida dela e eu creio que você será muito impactado. E juntamente a isso, depois eu vou estar aqui ministrando também aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração ao fazer aqui esse devocional, ao ler e reler, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que temer, irmãos, temer a Deus, a gente acha que é um castigo, é uma penitência, mas não. Temer a Deus, o temor a Deus, é saber que Deus, Jesus, ele está ao seu lado. E pelos motivos do qual ele está ao seu lado, você não vai xingar, você não vai ver pornografia, você não vai adulterar, você não vai contar mentiras, porque você sabe que ele está o quê? Ao seu lado. E porque o Senhor está ao seu lado, então você não vai fazer coisas que vai desagradar ao Espírito Santo, porque ele está aí, ele mora em você. Jesus volta para o Pai, mas deixa o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, aquele que sente, aquele que se alegra, aquele que se entristece. Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta mentirmos, nós podemos mentir para todo mundo, mas para o Espírito Santo que está aqui todos os dias comigo e com você, ele está vendo aquilo que os homens não vê, aquilo que o seu líder não vê, aquilo que os seus pais não vê, aquilo que o seu marido não vê, sua mulher não vê. Ele vê todas as coisas. E eu já começo aqui a dando início nesse devocional, temor a Deus. Como eu li, Provérbios 9, versículo 10. Imagino que você, assim como eu, já tenha questionado o que seria realmente, exatamente, temer a Deus. Desde que nasci, passei a frequentar a igreja com meus pais, porém me lembro de que na época muito se ensinava sobre o castigo divino, que viria a todos que não obedecessem ao que se dizia naquele local. Aqui eu já quero parar para dizer algo. Eu sei que muitas pessoas, como eu falei, têm essa ideia, essa conotação que Deus castiga, que Deus é mau, que Deus é carrasco, seu pai é carrasco. Porém, muitas pessoas passam essa imagem para Deus porque não teve um pai aqui terreno, ou talvez o seu pai terreno aqui, ele briga com você, ele não te ouve, ele não te escuta, ele não para te ouvir. E quando você vai falar, a única coisa que você tem é repreensão, a única coisa que você recebe é rejeição, é um abandono ou é incompreensão. Talvez o seu pai terreno e você não mudou essas lentes e você passa a mesma imagem que você tem do seu pai terreno, você passa essa imagem a Deus. Só que eu também quero te dizer algo. Deus não castiga ninguém.
Por mais, né, eu sei que a Bíblia, em alguns relatos do Antigo Testamento, vai dizer que o castigo de Deus veio sobre a nação de Israel. Sim, mas nesta conotação aqui, não é um castigo de vingança, de vou te deixar você de castigo, fica lá uma penitência, não é isso. A própria Bíblia vai nos dizer que Deus, ele corrige a um filho do qual ele quer bem. Então, preste atenção nisso. Se o Senhor ele está te corrigindo, ou por meios devocionais, na congregação onde você está, vem uma palavra um pouquinho mais dura, porque hoje nós vemos uma geração que é mimizenta. Desculpa o termo que eu estou usando, mas uma geração mimizenta. Que só quer chave daqui, chave para lá, só quer bênção, vitória, só que se esquecem que a vitória ela vem por meio de alinhamentos, de posicionamentos, vem por meio de renúncias, vem por meio de você deixar as coisas que você fazia no passado, até mesmo ontem, para se alinhar, refazer a rota, é um GPS. A Bíblia é o nosso GPS, refaça a sua rota. Então, se Deus está te corrigindo, é para que os seus caminhos sejam alinhados com o dele, o seu coração seja alinhado com o dele, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer viver a totalidade da promessa, você precisa se alinhar, você precisa aceitar a correção e a repreensão que vem da parte do Senhor. Então não se esqueça disso. Não, Deus não é mau. Deus não castiga com penitência um carrasco, não. Deus, ele corrige. Assim como você talvez, que seja que me vendo, é pai e mãe, e quando o seu filho ele faz alguma coisa, a primeira coisa você não castiga. Qual é a primeira coisa que você faz? Corrige. Olha filha, não é desse jeito, não é dessa maneira. Você está corrigindo a rota do seu filho, você está ensinando ele no caminho. Então, Deus não castiga, Deus ele corrige. Amém? Alguns anos se passaram e pude perceber que só estava seguindo uma série de doutrinas e as obedecia apenas por medo. Sempre pensava comigo, se eu fizer qualquer mínima coisa errada, não vou para o céu. Sabe aquela coisa do qual muitos líderes hoje em dia, até mesmo antigamente nós vemos, né, na Bíblia os fariseus colocava como punição, como penitência, se você não fizer isso, você não vai herdar o reino dos céus. E uma das coisas, nós não estamos em um templo, em uma comunidade ou em um ministério com medo de ir para o inferno. Não, não é isso. Não é medo. Mas se tem uma pessoa que pode te mudar, não vai ser o seu líder, não vai ser o seu pastor, não vai ser a dirigente de missões, o círculo de oração. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele vai falar com você, olha, isso aqui não convém. Essas roupas não estão mais adequadas. Esses lugares, essa mesa, essa amizade, esse relacionamento não é para você. Quem tem e quem busca a presença do Espírito Santo vai viver esta palavra, vai viver a Bíblia, aquilo que está escrito na palavra, porque o próprio Espírito Santo vai corrigir as suas rotas, vai corrigir o seu modo de pensar, de falar, ele mesmo vai te purificar quando você dar essa liberdade. Agora, a partir do momento que alguém impõe algo sobre a sua vida, isso se torna um jugo. É um jugo pesado do qual as pessoas colocam, se você não fizer, você não vai receber. Se você isso, irmãos, vamos entender algo, você que está me vendo, você que chegou aqui agora. Nós não precisamos fazer, entenda o que eu vou dizer. Nós não precisamos orar 24 horas, por mais que a nossa vida tem que ser uma vida constante de oração, mas eu não preciso fazer, como que eu posso dizer aqui para vocês? Eu não preciso me mutilar, me martirizar, achando que se eu orar 5 minutos a mais, Deus vai me amar, ou por causa dos meus 5 minutos a mais que eu jejuei, ou que eu orei, ou que eu não falei, eu não me juntei com aquele povo, eu não estive naquela mesa entre amigos que eu sei que blasfemam o nome de Deus, só porque eu não sentei lá, mas eu estou na minha casa vendo coisas que desagradam ao Senhor. Entendo o que eu estou falando. Ou eu der o meu dízimo a mais, vou agradar ao Senhor. O Senhor, ele já fez tudo na cruz do Calvário. O Senhor, ele já fez tudo na cruz do Calvário. A minha parte, a sua parte, é obedecê-lo. E obedecer gera
temor a Deus. Quando eu obedeço, quando o Espírito Santo ele me constrange de situações do qual eu fazia, agora você não faz mais. Um exemplo, se você fofocava e o Espírito Santo ele te constrangeu, você vai sentir uma tristeza tão profunda quando alguém vir e fofocar ou falar de algum outro irmão ou de alguma outra pessoa, que o Espírito Santo que habita em você, ele vai te constranger de uma tal maneira que aquilo você vai se entristecer tanto que você fala assim, eu não quero isso pra mim. E sabe o que é isso? É o temor a Deus. É o temor a Deus. Então nós não servimos a Deus, não vamos para um templo ou para um ministério com medo de ir para o inferno, não. É porque nós somos alcançados pela graça. E o nosso prazer é tanto de conhecer o nosso Jesus, de estar ao lado dele, que não é por medo de ir para o inferno, mas é prazer em agradar a presença do Espírito Santo. Hoje, ao refletir a respeito disso, percebo que ainda não amava verdadeiramente a Deus. Veja, naquele tempo, em vez de desenvolver um relacionamento real e pessoal com ele, aplicava todos os meus esforços para me livrar de qualquer punição. Esse era o meu único foco, a não ser castigada. E esse foco, que eu posso até mesmo um pouquinho ir aqui além, é o foco de não desagradar as pessoas. Ah, porque alguém está me falando para mim não fazer isso. Mas você já parou para pensar o que o Espírito Santo está achando? Paulo vai nos dizer, importa obedecermos a Deus e não aos homens. Não tema, não obedeça aqueles do qual não podem tirar a sua vida. Nós precisamos sim respeitar as pessoas, sim, mas temer e obedecer somente a Deus. Você não vai dar um espírito de rebelião, vai se rebelar contra a sua liderança, enfim, contra um líder, contra os seus pais, não é isso. O seu temor a Deus, o temor que nós temos a Deus, ele vai fazer separação de quem verdadeiramente nós servimos. Assim se passaram mais alguns anos e eu acabei me distanciando completamente da igreja. Até que certo dia recebi um convite inesperado para visitar outra congregação recém-inaugurada em minha cidade. Decidi visitá-la e lembro que logo no meu primeiro encontro, me perdi aqui. Fiquei admirada ao ver a forma com que as pessoas falavam sobre o amor de Deus por lá. Fui tão impactada que retornei mais algumas vezes e em determinado momento decidi me reconciliar com o Senhor e recomeçar um relacionamento com Ele. Dessa vez não seria movida por medo, mas sim pelo anseio de lhe entregar completamente minha vida, amando-o acima de todas as coisas. Esse é o temor a Deus. Posso dizer que o amor foi a base da minha reconciliação com o Senhor e junto a Ele veio um imenso temor. Ao mesmo tempo, pude compreender que temer a Deus não é viver amedrontada, com medo, porque o Espírito Santo, o Senhor, não nos deu o espírito de medo, mas sim de temor e de ousadia. Ao mesmo tempo, pude compreender que temer a Deus não é viver amedrontada, com medo, nem se preocupar constantemente com o que pode acontecer se eu não obedecer a um conjunto de regras, um conjunto de manipulação de lideranças que perderam a visão do que é temer a Deus. Temer a Deus, eles só estão debaixo de visões de agradar a homens, de agradar a si mesmo, de agradar o seu próprio corpo, aos seus prazeres, às suas concupiscências. Temer a Deus tem a ver com o reconhecimento de quem Ele é e entender que fomos encontradas por sua graça. Se sabemos que o Pai é quem nos ama a ponto de entregar o seu único filho para morrer em uma cruz e nos salvar, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e entregou o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lógico responder a tamanho amor e sacrifício entregando a Ele a nossa própria vida. Crendo nisso, teremos a motivação correta para vivermos em obediência ao Senhor e poderemos desfrutar de todas as promessas destinadas aos que o amam e temem verdadeiramente. Muitas vezes não conseguimos odiar o mal e distanciar dele. Provérbios 8:13. Tampouco ter sabedoria, Provérbios, como nós lemos aqui, capítulo 9, versículo 10, ou evitar as armadilhas malignas, Provérbios 16:6. Não temos tido uma vida em paz e livre de problemas. Não somos isentos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós só vamos vencer se estivermos enxertados na
verdadeira árvore. Nós só vamos enfrentar, só vamos passar pelas tribulações se estivermos verdadeiramente enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Nem alcançado o galardão do Senhor que traz prosperidade, honra e vida. Provérbios 22:4. Simplesmente porque não tememos ao Senhor. Mas agora, tente imaginá-lo ao seu lado, em carne e osso todos os dias. Então se pergunte, será que eu continuaria a falar e fazer certas coisas? Será que eu continuaria a ver pornografia, adulterando, me masturbando, tendo relação sexual com o seu namorado, com o seu noivo e vocês ainda não são casados? Será que eu continuaria roubando, matando, destruindo, matando o meu irmão ou alguém do qual eu conheço com as minhas palavras? Será que eu continuaria roubando a alegria? Porque eu vejo o brilho do Espírito Santo naquela pessoa e para mim acabar, eu vou fazer de tudo para acabar, fazer reuniões do inferno, vou fazer um montinho, juntar pessoas para acabar com essa pessoa? Sabendo que o Espírito Santo, sabendo que o Senhor ele está ao seu lado, será que você faria isso, sabendo que ele está ao seu lado? Tenho certeza de que com essa consciência dificilmente tomaríamos algumas atitudes. Vale lembrar que, embora não fisicamente, o Senhor está sempre conosco. O Espírito Santo vive naqueles que se entregaram a Cristo. Também precisamos ter em mente que seus olhos estão em toda parte, pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, as pessoas não podem ver aquilo que você está fazendo, mas os olhos do Senhor, o Senhor ele está por toda parte, vendo, acompanhando a vida dos seus santos. O Senhor nos acompanha diariamente. O Senhor, nesse momento que eu estou gravando esse devocional, ele está aqui. Ele viu a motivação do qual eu vim aqui para poder gravar, para poder trazer uma palavra direcionada nesse devocional ao seu coração. Ele sabe a minha motivação é que você seja liberto, que você seja alcançado, que você verdadeiramente tema somente a Deus e não aos homens. Também precisamos ter em mente que os seus olhos estão em toda parte, Provérbios 15:13. Provérbios 15:3. E o nosso comportamento precisa se tornar cada vez mais alinhado ao que cremos. Isto é a palavra de Deus. À medida que fizermos isso, alcançaremos as bênçãos destinadas a quem confia no Senhor e por amor lhe obedece. Eu acho que está gravando aqui. Bom, eu não sei se está gravando, irmãos. Eu vou só tirar aqui, só para talvez vai chacoalhar aqui um pouquinho. Bom, eu tirei aqui, não sei se tá aqui gravando, mas talvez acho que continue aqui. Eu creio que o som aqui, ele tá saindo aqui perfeitamente. Bom, à medida que fizermos isso, alcançaremos as bênçãos destinadas a quem confia no Senhor, por amor lhe obedece. Por amor lhe obedece. Como eu falei, nós não servimos a Cristo com medo de ir para o inferno ou com medo, talvez, de desagradar alguém. Não é isso. Temer a Deus, muitas das vezes você vai precisar desagradar a muitas pessoas para poder agradar a Deus. Se nós quisermos andarmos no temor a Deus, obedecendo ao Senhor, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Você vai ter que desagradar muitas pessoas. Você vai ter que deixar muitos caminhos, muitas mesas, muitas amizades, relacionamentos para poder agradar ao Senhor. É fácil agradá-lo? Não é. Mas eu te garanto de algo. É recompensador quando você obedece a Deus, quando você faz aquilo que agrada ao coração de Deus. Até mesmo quando você escolhe entre agradar a Deus e agradar a si mesmo, quando você escolhe as suas vontades, você também está desagradando a Deus. O temor a Deus é saber que a minha vontade é perversa, mas a dele é boa, perfeita e agradável. Para vivermos a totalidade da promessa, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas das vezes nós vamos ter que nós mesmos matar a nossa carne, a nossa vontade e desagradar a nós mesmos para vivermos a vontade de Deus. Sei que pode parecer desafiador, mas a verdade é que você não precisa dar conta disso sozinha. Afinal, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, iremos encontrá-lo. Jeremias 29:13. E Ele é quem nos ajudará a pensar e agir de forma correta. Romanos 16:13.
E Romanos capítulo 7, 18 ao 24. Então, busque ou peça a Ele que conduza para esse lugar de amor e temor reais. Não é um temor fingido, não é um temor falso, dizer na frente de todo mundo que eu temo a Deus, só que no meu coração eu estou temendo a Satanás. É duro o que eu estou dizendo? Sim. Eu preciso não somente temer a Deus com os meus lábios, mas eu preciso temer a Deus com o meu coração. Porque com os lábios eu falo que temo, mas e as minhas atitudes no dia a dia? Eu estou demonstrando a qual Senhor eu estou temendo? A partir do momento em que começar a temê-lo verdadeiramente, sua vida emocional, espiritual e financeira, seus relacionamentos e tudo o que fizer será totalmente transformado e alinhado conforme os propósitos divinos. Você será mais sábio, mais sábia, capaz de fugir das armadilhas do mal e alcançará o galardão do Senhor. A sua vida certamente não será mais feliz. A sua vida certamente será mais feliz, próspera, tranquila e longa, pois essas e muitas outras promessas destinam-se a quem teme a Deus. Quem teme a Deus não fica enganado. Quem teme a Deus não caminha por caminhos adversos. Quem teme a Deus caminha na luz. Quem teme a Deus não vai precisar barganhar para viver a promessa. Quem teme a Deus vai viver no tempo certo, na hora certa, dentro da obediência que você tem a Deus, vai viver aquilo que muitos não estão vivendo porque não obedeceram. Eu sei que nós temos a conotação de achar que as pessoas passaram na minha frente e estão vivendo as promessas que eu ainda não estou vivendo. Mas vamos ver, muitos estão vivendo e dizem ser as promessas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Estão forçando a promessa. Tem muitos casamentos errados que não foi Deus quem falou. E sim foi o amago da sua alma, do qual falou, vai lá, se casa para você ser feliz, vai lá para você mudar o seu status. Ou estão em empregos do qual Deus não pediu para você entrar, em portas que nem mesmo o Senhor abriu, e você está lá só para suprir as suas próprias concupiscências, os seus desejos, ou talvez estejam fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Estão tendo relações fora de casamento, do qual o Senhor não aprova, até mesmo porque esse manjar foi preparado somente aos casados. Laís, mas por que você está falando isso? Porque uma pessoa que teme ao Senhor, ela vai temer até mesmo em esperar uma resposta de Deus. E hoje, aconteceu, hoje não, na verdade, uns dias aqui atrás, aconteceu algo muito interessante, do qual me perguntaram assim, e aí, já decidiu? Aí eu falei, calma, eu estou esperando a voz do Senhor, eu estou esperando o Senhor falar comigo. E eu sei que um dos sinais do qual o Senhor nos dá é paz, a paz que excede todo entendimento. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Você tem uns dos sinais que o qual o Senhor vai nos testificar, portas, empregos, a caminho, se é para você ir embora fora do país, enfim, ou entrar num relacionamento, um serviço, um ministério, aceitar alguns tipos de convite. Essa paz é um dos sinais da certeza que o Senhor, Ele está ali, do qual o Senhor, Ele está no controle. Mas o temor a Deus, Ele não vai nos deixar dar passos em escuro. Sabe aquela coisa que muitas das vezes é bom a gente ter um pequeno, assim, vou dizer assim, um medo, às vezes é um pouquinho de nós termos segurança. Mas eu sei que tem medos que paralisam muitas pessoas a tal ponto de não prosseguir naquilo que Deus falou. E eu não vou dizer que ter medo é saudável, mas temer a Deus é saudável. Quando você teme a Deus, você tem prudência. Eu não vou porque todo mundo está me falando, mas eu vou esperar o Senhor me falar. Sabe aquilo que muitas das vezes nós já ouvimos, que a voz de Deus é a voz do povo? Muito pelo contrário. A voz do povo colocou um líder para governar Israel, um líder do qual Deus não tinha para aquela nação. Aquela nação não queria mais estar sobre os cuidados de Deus, e queria estar debaixo de um cuidado de um homem do qual pagaria imposto. Sim, eu estou falando de Saul. Enquanto a vontade de Deus era Davi, que estava no pasto, porém Davi, ele é ungido
ungido e ele não vai reinar assim que ele é ungido. Davi ainda passa muito tempo ainda no pasto, para quando chega o momento certo e a hora certa, Davi ele vai reinar e Davi vai governar Israel. Davi teve oportunidades para matar e acabar com Saul. Deus colocou Saul nas mãos de Davi para que Davi acabasse, mas o Davi vai dizer: ai de mim, conjecturando se tocar no ungido do Senhor. Se por permissividade de Deus Saul reinou, então ele sabia que até mesmo Saul que estava ali entrou na permissividade de Deus, então ele não poderia tocar. A única pessoa que poderia tirar Saul do trono era somente Deus. Davi não iria fazer isso. E o temor a Deus faz com que a gente espere, saiba viver cada estação no seu tempo certo e na hora certa. Porém, o temor a Deus vai nos fazer identificar a quais estações nós estamos vivendo através do discernimento, através da prudência. Será que é prudente eu dizer esses tipos de coisas? Será que é prudente eu aceitar esse convite? Será que é prudente eu entrar nesse relacionamento? Será que é prudente eu falar algo que o Senhor não mandou falar? Será que é prudente eu cantar hinos do qual o Senhor não mandou eu louvar porque não é a minha vontade? Mas é aquilo que vai edificar a igreja, a noiva de Cristo. Então, se é para edificar, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou me posicionar, eu vou servir com a paz do Senhor, um copo com água, direcionar até um banheiro. No meu trabalho, eu não vou eu não vou fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu nem conheço, mas eu já estou julgando pela aparência. Eu não sei você, mas eu já fui muito julgada por aquilo que as pessoas viam de mim e falavam: ai, que menininha metida. Depois que me conheceram, a pessoa muda e fala assim: realmente você não é aquilo que eu pensava ser pela sua aparência, pela sua postura. Me perdoe. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O temor, ele não vai nos fazer cair num abismo, num precipício, em uma cegueira, de eu julgar alguém por aquilo que eu nem conheço. É a mesma coisa eu não conhecer a Bíblia e só conhecer a capa dela e dizer que Deus ele é amor e tudo Deus é amor, como é pregado muito por aí. Só que se esquecem que o amor de Deus, o amor de Jesus é a própria justiça. O amor de Deus é justiça. Se o amor dele é justiça, então fica muito claro, fica muito claro para nós entendermos que se o amor dele é justiça, eu não entro no reino de qualquer maneira, eu não vou herdar o reino dos céus de qualquer maneira. Ou eu poderia fazer tudo o que eu bem entendesse, tudo o que eu bem quisesse, vou pecar, vou levar minha vida da forma que eu quero, do jeito, da forma que eu penso e eu acho que eu vou continuar e eu vou entrar no reino dos céus? Se o Senhor, na sua palavra, ele falou mais do inferno do que do próprio céu, é para nos alertar que se nós não andarmos, se nós não negarmos a si mesmos, se nós não renunciarmos, se nós não tivermos uma vida de temor a Deus, nós não herdaremos o reino dos céus. Se o reino dos céus ele é tomado a forças, todos os dias eu vou precisar me posicionar mediante a esta palavra, mediante a Bíblia. Só que como eu sei disso? Eu vou ter que abrir essa Bíblia, eu vou ter que abrir esse livro para conhecer a vontade de Deus. E muitos só querem conhecer você só por fora. Quem tem interesse vai se aprofundar, vai querer caminhar com você, vai querer saber das suas guerras, das suas lutas, os motivos do qual você permanece em pé. E não idolatre alguém achando que a pessoa está à frente de algum trabalho ou em alguma posição, achando que aquela pessoa não passou por muitas guerras, que a pessoa talvez não tenha passado por luto, por desilusões, por traições, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz: bem-aventurados sois vós quando pela minha causa, pelo meu nome, vocês forem perseguidos, injuriados, caluniados, vocês forem até blasfemados, forem mortos, pedirem a sua cabeça por causa do meu nome. Feliz é você. Feliz é você quando
as pessoas olharem para você e te odiarem, as pessoas não estão odiando você, mas estão odiando aquilo que você carrega, aquilo que permanece em você. Mas o temor que você tem a Deus, mesmo com todas essas guerras, vai fazer com que você permaneça, porque você sabe quem te sustenta não é um homem e não é uma mulher, mas quem te sustenta é o Espírito Santo de Deus. Por isso, quem teme a Deus age uma vida de prudência. Não vai tomar um passo se a presença do Senhor não estiver. Não vai tomar uma direção, não vai dar uma resposta se o Senhor ainda não falou. Quem teme a Deus é uma pessoa prudente. Quem é uma pessoa prudente, você pode ter certeza que essa pessoa, ela teme a Deus. E ele termina dizendo assim, esse devocional: nosso comportamento precisa se tornar a cada vez mais alinhado ao que cremos. As nossas vidas precisam resplandecer aquilo que nós professamos, aquilo do qual nós cremos e confiamos. Se nós cremos em Deus, o nosso comportamento tem que ser um comportamento de quem crê em Deus. Se eu creio que o Senhor me curou, então eu vou não somente declarar, mas eu vou me comportar como uma pessoa que já está curada. Tenho medos, inseguranças temos, mas pelo poder da palavra que Ele diz que Ele já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário, então Ele já levou e pelas suas pisaduras eu estou curado. Mas sim, Deus é Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele também não faz. Mas por eu saber disso, pela soberania de Deus, eu ainda continuo temendo um nome que está acima de todo nome, a qual todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando nós tememos a Deus, nós vamos professar e nós vamos andar sobre os princípios desta palavra. Nós vamos andar sobre a palavra que emana a vida, pois a palavra do Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós temos o temor a Deus, nós sabemos o que é errado, nós não vamos fazer. Sabe por quê? O Senhor está aí com você. Talvez nesse momento aí, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me direcionando a dizer isso para você. Não tire a sua vida. Ei, não tire a sua vida. Tire essa faca daí aonde você escondeu. Não faça isso, não acabe com a sua vida por causa de um relacionamento ou por causa que você foi rejeitado, você foi abandonado. Você tem um pai e esse pai, ele te ama, ele zela pela sua vida. Ele zela pela sua vida. Você é precioso, você é precioso, você não é obra do acaso, você é um propósito de Deus, você é um propósito, você foi a escolha de Deus, o Senhor ele te escolheu desde o ventre. Talvez a pessoa do qual te gerou não te queria, mas se você está aí, é porque o Senhor ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele te adotou, você é dele, então não se perca, não faça isso, não queira tirar a sua vida por causa que as coisas não estão dando certo, porque alguém te deixou, alguém te largou, alguém te traiu. Não faça isso, você tem um pai do qual te ama, do qual zela pela sua vida, em nome de Jesus. E eu termino novamente dizendo aqui, o seu comportamento, ele precisa se tornar a cada vez mais parecido e alinhado com aquilo que você crê, com aquilo que você carrega. Se você crê que Buda pode fazer alguma coisa para sua vida, você vai caminhar com aquilo que ele diz. Mas todos esses ídolos, eles não levaram ninguém a lugar algum ao caminho verdadeiro. O único caminho que vai nos levar a Jesus Cristo, que vai nos levar a Deus, é através do seu Filho, Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus, você precisa passar pelo Filho, você precisa aceitar o Filho. E eu termino esse devocional dizendo: você não é obra do acaso, você não foi cuspido, que talvez você ouviu isso e eu não sei, esse devocional vai servir aqui para alguém muito especificamente. Você não foi uma brincadeira, você é a obra-prima de Jesus Cristo, ele te escolheu. E não fique com medo daquilo que as pessoas podem dizer ou até mesmo zombar de você quando você professar a sua fé. Fique firmado naquilo que você crê. Fique firmado naquilo que Deus te deu.
aquilo do qual Ele liberou uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Caminhe sobre ela. Permaneça firme naquilo que o céu declarou ao seu respeito. Tema a Deus. O seu temor a Deus vai fazer você pecar menos, vai fazer você errar menos. Amém? E eu termino aqui esse devocional abençoando a sua vida, a sua semana, o seu dia, os seus planos, os seus projetos. Entregue ao Senhor todos os seus planos, os seus projetos, e eles darão certo. Darão certo se eles estiverem alinhados de acordo com a vontade de Deus. Amém? E é isso. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha aí uma semana abençoada, um mês abençoado, um mês que seja um divisor de águas, que você possa pensar como o Senhor pensa, que o Espírito Santo possa te visitar com o temor de Deus, a tal ponto de você não tomar atitudes erradas, a tal ponto de você não fazer coisas que vai desagradar a presença do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente com o nosso momento devocional. Um beijo e fiquem na paz do Senhor. Tchau!